Parabéns, você está pensando no futuro da sua família. Só isso já faz de você melhor do que a média brasileira. Mas e aí, vale a pena investir em fundos de investimentos? Fundos de renda fixa, renda variável, cambiais, fundos de juros, multimercados, fundos de commodities. Tem inúmeras opções. E sim, é uma ótima opção de investimento. Tanto é que as próprias previdências privadas de vídeos anteriores investem em cotas de fundos de investimentos. O problema é que no Brasil existem muitos fundos de investimentos e é difícil demais escolher aquele fundo melhor para o seu objetivo. Então, a minha tarefa aqui nesse vídeo é te mostrar como que você pode escolher um fundo de investimento para encontrar a melhor opção para você. Caso você esteja se perguntando como pode me ajudar, deixa o seu like aí no vídeo, que eu estou te ajudando e você também me ajuda, claro. Quais as vantagens de investir em fundos de investimentos? Bom, a primeira é a gestão profissional. O que significa isso? Um fundo de investimento, ele é uma empresa que vai captar recursos, dinheiro de investidores, e essa empresa contrata, ou até mesmo o dono da empresa é o gestor do fundo, uma pessoa altamente capacitada para gerenciar ativos. E esse gestor, ele trabalha ali full time, todos os dias, o dia inteiro, olhando como que está o mercado, quais são as melhores opções de investimento, buscando boas oportunidades de investimento. O que você, ou eu, ou pessoas que não são gestoras de fundo, não vão fazer. A gente está gastando o nosso tempo com outras coisas. Então, nada mais cômodo e vantajoso colocar o dinheiro na mão de pessoas que estão gastando o tempo delas fazendo isso, Porque aí você pode usar o seu tempo para ganhar mais dinheiro trabalhando, em vez de ficar perdendo o seu tempo buscando oportunidades de investimento que vão gerar um retorno pequeno ali comparado a esse tempo que você perdeu. Por exemplo, imagina que você consegue, trabalhando aí por conta própria, ganhar em um dia R$200. Faz sentido você gastar um dia seu de trabalho estudando sobre investimentos, buscando as melhores formas de investir para, no fim das contas, você ganhar R$50 de juros no mês, enquanto que você poderia ter ganhado R$200 trabalhando, de fato? Não faz sentido, entendeu? Então é melhor que você coloque o dinheiro na mão de especialistas. Outra vantagem é a diversificação. Com uma única cota do fundo, você está colocando o seu dinheiro em vários outros ativos. Que, por exemplo, você quer investir em renda fixa. Aí você vai lá e compra um papel do governo, do Tesouro Direto, uma cota do Tesouro Selic. Então, o único ativo que você tem nesse momento é Tesouro Selic. Agora, você vai lá e compra uma cota de um fundo de investimento em renda fixa. Aí lá vai ter Tesouro Selic, vai ter Tesouro IPCA+, vai ter Tesouro Prefixado, vai ter CDB, vai ter LCI, LCA, CRI, CRA. Então, tem uma infinidade de investimentos diferentes, inclusive em lugares diferentes. Em vez de ser só aqui no governo brasileiro, um fundo de renda fixa pode ter também renda fixa nos Estados Unidos ou na Europa, em algum outro lugar do mundo. Então, com uma cota, você está diversificando todo o seu valor. E aí, imagina que uma cota é R$50. Aí você, com R$50, se você não for investir em fundos de investimentos, você não consegue diversificar. Você vai colocar R$50 em uma única coisa. Enquanto que com uma cota de R$50 de um fundo, você vai estar diversificando em tudo isso que eu falei. E aí a gente entra em outra vantagem, que é o acesso. Que é exatamente essa facilidade. Com pouco dinheiro, você tem acesso a muitas coisas. Existem investimentos que somente com milhões de reais você consegue fazer. E aí você não vai ter esse valor para você investir diretamente. Porque mesmo que você fosse milionário, não compensa você pegar uma boa parte do seu dinheiro e colocar tudo nesse ativo específico. É melhor você colocar num fundo de investimento que vai colocar nesse ativo específico que você quer também, mas vai diversificar em outros ativos e assim diluir o seu risco.
Outra vantagem é também questões de custos operacionais, porque quando você vai gerenciar a sua própria carteira, você vai pagar muitos custos por movimentações. Você vai fazer um investimento no exterior, por exemplo, você vai pagar IOF, você vai comprar uma ação numa corretora, talvez você vai pagar taxa de corretagem. Ou mesmo que você não pague taxa de corretagem, você vai pagar taxa de liquidação para a Bovespa, para a B3, vai pagar emolumentos. Tem várias taxas aí que você sempre vai estar pagando quando você estiver gerenciando a sua própria carteira. No caso de um fundo de investimento, você paga ali a cota e não tem essas taxas de custos. Em compensação, tem a desvantagem que tem uma taxa de administração, mas nós vamos chegar lá. Outra vantagem é a liquidez. Para você vender um imóvel, por exemplo, você não consegue vender ele, colocar ele para vender hoje e já vender e já pegar o dinheiro. Existe todo um processo, demora, às vezes demora meses, talvez até anos. Enquanto que se você investir ali em um fundo de investimentos que investem em imóveis, mesmo que sejam imóveis, coisas difíceis de ser vendidas, você pode solicitar o resgate da sua cota e você vai receber o seu valor e o fundo vai continuar lá com o mesmo imóvel. Outra vantagem é a praticidade. Você não precisa saber investir em alguma coisa e mesmo assim você pode ir lá comprar um fundo que investe nessa coisa específica. Por exemplo, você quer comprar moeda estrangeira porque você acha que vai valorizar o dólar, por exemplo. Você sabe como negociar dólar para investimentos? Provavelmente não. Eu sou capaz de dizer que 90% das pessoas que vão assistir esse vídeo não sabem. E para investir num fundo de investimento é muito simples. Você vai lá e compra a cota. Só isso. E aí você pode investir num fundo cambial, por exemplo, que vai fazer o investimento em dólar para você, sem você precisar saber como investir em dólar. Tá bom, mas todas essas vantagens também existem na previdência privada. Por que eu investiria num fundo de investimento e não numa previdência privada? E essa pergunta é excelente. E realmente é mais vantajoso investir na previdência privada, especificamente, se for pensar só por esse lado, porque ela tem um benefício fiscal, que vai pagar menos impostos ao longo do tempo. A grande questão é que essa infinidade de fundos de investimentos não existem nas previdências privadas. Então o fundo de investimento passa a ser vantajoso quando você procura outros tipos de investimentos que não vão ter na previdência privada. Por exemplo, um fundo de investimentos em commodities, um fundo que vai focar ali em negociar petróleo, por exemplo. Você não vai encontrar isso em um fundo de previdência. Outra questão é que não é toda empresa gestora de investimentos que possuem fundos de previdência privada. Aí nesse caso, se você admira muito uma empresa específica, você admira muito um gestor que está trabalhando aí no mercado financeiro, tendo ganhos excelentes, e você quer investir com ele, você vai acabar tendo que investir em um fundo de investimento que não seja de previdência. Beleza, Ramon, mas como que eu encontro fundos de investimento então para investir? Bom, você entra na sua conta do banco ou da sua corretora de preferência e com certeza vai ter lá uma seção com fundos de investimentos. Daí, o difícil, na verdade, é como escolher o melhor fundo. Para isso, eu vou te mostrar aqui, tem esse site maisretorno.com, que você pode comparar fundos. E eu coloquei alguns fundos aqui, por exemplo, para a gente ver como que funciona essa comparação e como que eu observo as diferenças entre eles para decidir qual que é o melhor. Então aqui no gráfico de rentabilidade, você já pode ter uma noção de como que esses fundos vêm se comportando ao longo do tempo, né, com questão de rentabilidade. No caso aqui, existe uma linha azul que é o CDI, como ponto de referência para definir se o fundo está performando melhor ou não do que se você estivesse investindo em renda fixa ali direto com uma rentabilidade de 100% do CDI. Então aqui você vê que esse gráfico está mostrando ali até 2019. Tem
fundo aqui Legacy Capital, que está bem abaixo aqui, mas porque ele começou em 2020, né, no final aqui de 2020. Então, olhando para esse gráfico, a gente tende a imaginar de que esse ASA Red, que está vindo aqui em cima, é o melhor, porque é o que teve melhor rentabilidade. Mas nem sempre é o caso. Claro que é um ótimo indicador mostrando que esse fundo vem performando muito bem. Mas olha aqui o problema. Ele, na época que os fundos se deram muito mal, em 2020, ele foi o que teve rentabilidade pior, bem abaixo do que os outros. Olha, teve rentabilidade de menos 7,47% nesse caso, enquanto os outros todos estavam acima, com rentabilidade positiva. Então você percebe que é um fundo que tem um risco muito maior. Então só aí você pode já imaginar, você aceita esse tipo de risco? Se não, você já pode descartar essa opção. E aqui nesse site ele vai te mostrar o ganhador de rentabilidade ao longo do tempo. Ó. Então no mês esse ASA Red foi o melhor, no ano, 3 meses, 6 meses, 36 meses. Mas novamente ele é o que tem um risco maior. E normalmente num investimento financeiro, aquele que possui mais risco também é o que vai buscar maiores ganhos. Então, é de se esperar isso aqui no longo prazo. Consistência. Olha só, se olhar pela consistência, aqui, esse fundo que ganhou todos aqui na rentabilidade, aqui ele já não ganha todos. Exatamente pela questão do risco. Ele perdeu algumas vezes. Agora, se você olha aqui no índice Sharpe, ó, se a gente passa o mouse aqui em cima, índice de Sharpe, sua função é mensurar a relação risco-retorno de uma aplicação, de modo que o seu valor representa quanto você ganha em termos percentuais para cada 1% de risco assumido acima do CDI. Quanto maior, melhor, e valores acima de 0,5 costumam ser adequados. Aí veja bem, esse fundo que estava ganhando lá, em 12 meses o índice Sharpe dele foi excelente, mas desde o início do fundo você já vê que ele não é o melhor. Esse Kinea Prev XTR, desde o início ele é o melhor, então ele é o mais consistente, vamos dizer assim, que nos últimos 12 meses mantém ali próximo do início também. Agora, em questão de volatilidade, é calculada como o desvio padrão dos rendimentos do fundo. A volatilidade é um indicador estatístico que mede o risco assumido pelo investidor na aplicação. Quanto menor seu valor, menos arriscado é o fundo. Então, voltando lá para aquele fundo que a gente estava falando, veja bem, ele é o que tem a volatilidade maior. Exatamente porque, como eu disse, ele é aquele que tem o maior risco. E esse Absolute previdenciário é o que tem a menor volatilidade. Por isso que ele está ganhando aqui. Agora, imaginando que você vai investir em mais de um fundo, que você vai compor a sua carteira aí com, sei lá, 10 fundos, quando você faz essas comparações aqui, é importante que você olhe esse gráfico de correlação. Por quê? Quando você quer diversificar os seus investimentos, é importante você diversificar em diferentes tipos de investimentos. Então, se um fundo tem uma correlação positiva com outro fundo, significa que eles andam coladinhos. Então, aqui, ó, a correlação vai de -1 a +1. Se ela for 1, significa que os fundos investem basicamente a mesma coisa. Então, quando um subir, o outro vai subir. Quando um cair, o outro vai cair. E não é isso que você busca em diversificação. Você busca com uma correlação negativa. Obviamente que é muito difícil encontrar correlação negativa nesse mundo de fundos de investimento. Então, o importante é você buscar fundos de investimento com a correlação mais próxima de zero. Nesse exemplo aqui, se eu fosse investir no Absolute, por exemplo, a melhor opção dos outros seria esse Kinea Prev, porque tem a menor correlação com o Absolute. Para ficar claro, se eu fosse investir no ASA Red, a melhor opção para eu investir seria o Absolute,
que tem a menor correlação com a asa RED. Outro ponto importante é que quando você escolhe um fundo, ou até mesmo está em dúvida entre diferentes fundos como esses, você precisa olhar a lâmina do fundo, o regulamento do fundo, para buscar informações sobre as taxas de administração, de carregamento, de performance, ou público de investimento do fundo, qual que é a política de investimento. Então, nesse site Mais Retorno, você pode copiar aqui o CNPJ e fazer uma busca no Google desse CNPJ e regulamento. Provavelmente vai cair no próprio site da empresa, né, que a Kinea Prev caiu no site da Kinea, onde você pode baixar o fundo e observar todas essas informações, ou até mesmo aqui no site da própria CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil. E aí, aqui também vai ter o PDF, tanto é que você vê aqui que já está marcado, ó, PDF. Então, se a gente clica, vai abrir um PDF e aqui você pode ver o público-alvo, as características do fundo, política de investimento, todas as informações que são importantes do fundo. E aqui no Mais Retorno mesmo, você já consegue ver aqui a ficha técnica, qual que é o aporte mínimo, as taxas e o prazo de resgate. Beleza, e como que funciona a tributação, né, o imposto de renda nos fundos de investimento? Funciona da seguinte forma: fundos de ações, a alíquota é única, é 15%. Então, 15% do lucro que você obtiver, você vai ter que pagar como fundo, como imposto de renda. A vantagem é que quando você investe em fundos de investimento, você não precisa se preocupar com isso. Já é descontado na fonte. Quando você faz o resgate, o valor que você vai receber já está descontado de imposto de renda. Então depois você só precisa informar na sua declaração anual. Agora, fundos de tributação de curto prazo, que vai ser uma carteira do fundo com prazo médio igual ou inferior a 365 dias, ou seja, um ano, vão ter duas alíquotas: 22,5% até 180 dias ou 20% acima de 180 dias. Como assim, Ramon? Eu não entendi. A questão aqui é que vai depender em onde o fundo de investimento está aplicando o dinheiro. Se você estiver investindo em um fundo de renda fixa de curto prazo, esse fundo vai estar investindo somente em títulos que têm um vencimento para no máximo um ano. Aí nesse caso, todas as vezes que o fundo resgatar algum valor quando ali venceu o título, vai pagar o imposto de renda de acordo com essas alíquotas aqui. Agora, fundos de tributação de longo prazo, que vai ser superior a 365 dias, já vai ter mais alíquotas, porque vai depender do prazo, que já aumentou o prazo. Então, até 180 dias, a alíquota de 22,5%, de 181 a 360 é 20%, de 361 a 720 é 17,5%, e acima de 720 dias é 15%. É aquela mesma tabelinha da renda fixa. Além disso, tem a tributação do IOF, né, o Imposto de Operações Financeiras. E nesse caso, a tabela é aquela tabela padrão do IOF. Né? No primeiro dia, se você resgatar o investimento em um dia, vai pagar 96% de IOF. Ou seja, ele vai comer todo o seu lucro. E é bom lembrar que esses impostos, eles incidem somente em cima do lucro. Não vai comer o dinheiro que você colocou lá, o montante. Vai comer parte do lucro apenas. Assim, você pode ver que o IOF, ele existe exatamente para fazer as pessoas deixarem o dinheiro ali aplicado por mais tempo. Porque se ela estiver só especulando, colocando dinheiro e tirando no outro dia, não compensa para o fundo todo o trabalho que ele está tendo para gerenciar o dinheiro. E com o IOF alto, vai desencorajar as pessoas de ficar colocando e tirando dinheiro a todo momento. Então ele começa 96% e após 30 dias é isento. Não existe o IOF. Outra forma de tributação é o famoso come-cotas, que é o recolhimento antecipado de imposto de renda 2 vezes ao ano.
no último dia útil de maio e no último dia útil de novembro. Ele é cobrado através da dedução da quantidade de cotas que a pessoa tem. Por isso que é chamado de come cotas. E a alíquota usada é a menor alíquota do regime aplicável. Ou seja, se for um fundo de longo prazo, vai ser a alíquota de 15%. Se for um fundo de curto prazo, vai ser aquela alíquota de 20%. Existem fundos não sujeitos a come cotas, ou seja, eles são isentos. E esses fundos são fundos de condomínio fechado e fundos de ações. Um exemplo de fundo de condomínio fechado é um fundo de investimento imobiliário, que nesse caso são negociados ali diretamente na bolsa de valores. Você pode adquirir comprando ali usando o home broker da sua corretora. Então agora você já sabe como investir em fundos de investimentos e entende que a principal vantagem dele em relação à previdência privada é a variedade de fundos que existem aí no mercado, como fundos cambiais e fundos de commodities, ou até mesmo gestoras, empresas que você admira que não possuem fundos de previdência, então você acaba tendo que investir ali no fundo de investimento deles. Agora eu te convido a saber mais a como se aposentar por conta própria com renda fixa.